Em uma pequena fazenda no interior de Minas Gerais, seu Antenor, um senhor já de idade, vivia em paz com seu filho Mateus. Tudo parecia tranquilo até que, certa manhã, eles encontraram 3 galinhas mortas no galinheiro. As aves estavam dilaceradas, com marcas de dentes que não pareciam ser de nenhum animal conhecido da região. Antenor suspeitou de uma raposa, mas Mateus tinha suas dúvidas. Algo estava errado, e aquele era só o começo de uma série de eventos inexplicáveis. Nos dias seguintes, mais galinhas desapareceram misteriosamente. O galinheiro, trancado todas as noites, não mostrava sinais de arrombamento. O clima na fazenda ficou tenso, especialmente à noite. Mateus, que costumava dormir tranquilo, passou a ter o sono leve, atento a qualquer ruído estranho. Antenor tentava acalmá-lo, dizendo que eram apenas animais selvagens, mas a expressão preocupada no rosto do velho denunciava que ele também estava inquieto. Em uma madrugada silenciosa, um barulho forte vindo do galinheiro fez Mateus saltar da cama. Pegou uma lanterna e correu até lá. Ao se aproximar, viu uma figura alta, agachada entre as sombras, rasgando a cerca com as próprias mãos. A criatura tinha um semblante animalesco, com olhos que brilhavam na escuridão. Assustado, Mateus tentou gritar, mas o som não saiu. Seu corpo congelou de medo. A cena era surreal, mas ele sabia que estava diante de algo além de sua compreensão. A criatura virou-se lentamente, revelando dentes longos e afiados manchados de sangue. Mateus, tremendo, deu alguns passos para trás. Foi então que a lanterna iluminou por completo aquele ser. Era uma mistura grotesca de homem e lobo, com garras enormes e pelo espesso cobrindo o corpo. Antes que Mateus pudesse reagir, a criatura soltou um rosnado baixo e avançou rapidamente para dentro do galinheiro. Galinhas cacarejavam desesperadas, mas logo o som foi substituído por silêncio absoluto. Mateus correu de volta para casa, trancando a porta atrás de si. O coração batia tão forte que parecia ecoar na pequena cozinha. Antenor, acordado pelo barulho, apareceu com uma espingarda nas mãos. "O que aconteceu, menino?" perguntou com a voz grave. Mateus, ainda ofegante, contou o que viu. O velho arregalou os olhos, mas não parecia surpreso. "Tem coisas que a gente não explica, só enfrenta", disse, enquanto carregava a espingarda com mãos firmes, mas visivelmente trêmulas. Naquela noite, nenhum dos dois pregou o olho. Ficaram sentados na sala esperando o amanhecer. Antenor contou histórias antigas sobre lobisomens que seu avô costumava narrar. "Meu pai dizia que, quando a lua cheia aparece, certas maldições se manifestam. Não é coisa de filme, Mateus. É coisa do mundo real que muita gente prefere ignorar", afirmou o velho. Mateus, ainda cético, começava a acreditar que algo realmente fora do comum estava acontecendo naquelas terras. Com o raiar do sol, decidiram reforçar o galinheiro. Colocaram tábuas de madeira mais grossas e prenderam tudo com pregos grandes. Mesmo assim, a sensação de insegurança permanecia. Mateus sugeriu que talvez devessem chamar a polícia, mas Antenor balançou a cabeça. "Eles vão rir da nossa cara, dizer que é lenda. Isso aqui, filho, a gente resolve com nossas próprias mãos." A firmeza do pai impressionou Mateus, que decidiu confiar na experiência do velho. Na noite seguinte, a tensão aumentou. Mateus e Antenor se revezaram em vigília, armados e atentos. Por volta das 2 da madrugada, ouviram passos pesados vindo da mata. O som parou na beira da cerca, seguido por um rosnado profundo que fez os cabelos de Mateus se arrepiarem. De repente, o silêncio tomou conta novamente, mas eles sabiam que a criatura estava lá, observando. A escuridão parecia esconder olhos famintos e uma intenção sinistra. Foi quando o galinheiro estremeceu violentamente. Mateus correu até a janela e, com a lanterna, viu a criatura novamente. Desta vez parecia ainda mais agressiva, arranhando a madeira com uma força descomunal. As galinhas cacarejavam desesperadamente e pedaços da cerca começaram a se soltar. "Ela vai entrar!" gritou Mateus. Antenor pegou a espingarda, abriu a porta e caminhou lentamente até o galinheiro, com uma coragem que parecia sobre-humana. "Ei, criatura!" gritou Antenor, mirando a espingarda. O lobisomem virou-se rapidamente, encarando o velho. Por um instante,
Os dois ficaram parados, como se analisassem um ao outro. O que aconteceu em seguida foi rápido demais para Mateus acompanhar. A criatura saltou em direção a Antenor, que puxou o gatilho. O disparo ecoou pelo campo, mas quando a fumaça se dissipou, a criatura não estava mais lá. Antenor olhou ao redor, perplexo, tentando entender o que havia acontecido. Mateus correu até o pai. "Você acertou?" perguntou com a voz trêmula. Antenor, ainda segurando a espingarda, respondeu: "Acho que sim, mas ela desapareceu." Não havia rastros de sangue, nem pegadas. Era como se a criatura tivesse se desintegrado no ar. "Isso não faz sentido", disse Mateus, tentando processar o que acabara de presenciar. Antenor, porém, parecia entender mais do que queria admitir. "Essas coisas são assim. Elas vêm e vão como sombras." Nos dias seguintes, a fazenda mergulhou em um silêncio estranho. As galinhas que restaram pareciam inquietas, e Mateus não conseguia esquecer a imagem daquela criatura. As noites eram longas e assustadoras. Mesmo durante o dia, a sensação de ser observado persistia. "Temos que descobrir mais sobre isso", disse Mateus determinado. Ele começou a pesquisar histórias locais, perguntando discretamente aos vizinhos se já haviam visto algo semelhante. Em uma das conversas, um senhor da cidade vizinha mencionou uma lenda antiga sobre um homem que se transformava em lobo nas noites de lua cheia. "Meu avô dizia que ele foi amaldiçoado por causa de um pacto", contou o homem. "Ninguém nunca provou nada, mas dizem que ele ainda ronda por essas bandas." Mateus sentiu um calafrio ao ouvir isso. Seria possível que aquela criatura fosse o resultado de uma maldição ancestral? Determinado a encontrar respostas, Mateus convenceu Antenor a visitarem uma antiga moradora da região, Dona Carmen, conhecida por seu conhecimento sobre histórias antigas. "Ela sabe mais do que qualquer um", garantiu o vizinho. Quando chegaram à casa de Carmen, foram recebidos por uma senhora de olhar penetrante. "Eu já esperava por vocês", disse ela, antes mesmo que Mateus e Antenor explicassem o motivo da visita. Dona Carmen os convidou a entrar, e após servir um café, começou a falar. "O que vocês viram não é só uma lenda. É real. Há muitos anos, essa maldição caiu sobre a nossa região, e só há uma maneira de acabar com ela", disse em tom grave. Mateus, curioso e inquieto, perguntou: "Como podemos deter essa criatura?" A resposta de Carmen foi enigmática. "Vocês precisam encontrar o primeiro sangue. Só assim a maldição será quebrada." Dona Carmen olhou fixamente para Antenor e Mateus. "O primeiro sangue está ligado à origem da maldição. Foi o sangue derramado por aquele que recebeu a maldição pela primeira vez. Encontrar esse rastro não será fácil, mas é a única maneira de deter a criatura." Mateus, intrigado, perguntou: "E onde podemos começar a procurar?" Carmen suspirou. "Há uma caverna nas montanhas conhecida por poucos. Dizem que lá foi o início de tudo. É perigoso, mas é o único caminho." Naquela noite, Mateus e Antenor se prepararam para a jornada. Pegaram lanternas, mantimentos e, claro, a velha espingarda. A tensão pairava no ar, mas a determinação de Mateus era evidente. "Pai, não podemos mais viver com medo. Precisamos acabar com isso de uma vez por todas." Antenor, mesmo hesitante, sabia que o filho estava certo. Eles precisavam enfrentar o desconhecido. Quando a lua cheia começou a subir no céu, os dois partiram rumo à montanha, guiados pelas palavras de Carmen. A trilha até a caverna era íngreme e sinuosa, cercada por mata fechada. O silêncio da noite era interrompido apenas pelo som de galhos quebrando sob os pés e pelo uivo distante de algum animal. Antenor mantinha a espingarda em mãos, atento a qualquer movimento. Mateus, com a lanterna, iluminava o caminho à frente. "Estamos perto", disse Antenor, apontando para a entrada da caverna que se destacava entre as rochas. Um calafrio percorreu a espinha de Mateus ao ver o local sombrio. Ao entrarem na caverna, o cheiro de umidade e terra molhada era forte. As paredes de pedra refletiam a luz fraca da lanterna, criando sombras que pareciam se mover. "Fique atento", sussurrou Antenor. Mais adiante,
encontraram inscrições nas paredes. Eram símbolos antigos que Mateus não conseguia decifrar. Essas marcas parecem contar uma história, comentou o jovem. Sim, concordou Antenor. Parece que estamos no lugar certo. Mas antes que pudessem analisar mais, um som ecoou na escuridão. Era um rosnado profundo, vindo das profundezas da caverna. Mateus engoliu em seco, sentindo o coração acelerar. Está aqui, disse Antenor, levantando a espingarda. Os passos pesados da criatura se aproximavam. De repente, a luz da lanterna captou um par de olhos brilhantes, refletindo um vermelho intenso. A criatura, maior e mais assustadora do que antes, surgiu das sombras. Seu rosto era uma mistura grotesca de humano e lobo, e suas garras afiadas reluziam sob a luz fraca. Sem hesitar, Antenor disparou. O tiro ecoou pelas paredes da caverna. Mas a criatura não recuou. Em vez disso, avançou com fúria, derrubando Mateus ao chão. Antenor tentou outro disparo, mas o monstro foi rápido, derrubando a espingarda de suas mãos. Mateus, desesperado, pegou uma pedra e golpeou a criatura na cabeça, ganhando tempo para se levantar. "Corre!" gritou ele para o pai. Mas Antenor não queria fugir. "Não, precisamos acabar com isso agora", respondeu com firmeza. Mateus puxou o pai pela camisa, forçando-o a recuar. "A gente não pode lutar sem um plano." Relutante, Antenor concordou e ambos correram mais fundo na caverna, tentando despistar a criatura. Ao chegarem a uma bifurcação, Antenor percebeu algo. Havia um altar rudimentar, feito de pedras com marcas de sangue seco. "O primeiro sangue", disse ele. "Deve ser isso que Dona Carmen mencionou." Mateus, atento, começou a investigar o local. "Mas como usamos isso para acabar com a maldição?" De repente, a criatura surgiu novamente, bloqueando a saída. Sem armas, Antenor e Mateus estavam encurralados. "Pai, o sangue!" gritou Mateus, apontando para o altar. Antenor entendeu o recado. Com uma faca que carregava no bolso, fez um pequeno corte na palma da mão e deixou o sangue pingar sobre o altar. A criatura pareceu hesitar, como se sentisse a energia daquele lugar. "Continue!" gritou Mateus. Mais gotas caíram sobre as pedras antigas, ativando algo misterioso. Um som profundo ecoou pela caverna, como se o próprio lugar estivesse despertando. A criatura soltou um uivo agudo, como se sentisse dor. As marcas nas paredes começaram a brilhar, iluminando o local com uma luz dourada. Mateus e Antenor observaram surpresos, enquanto a criatura recuava, tentando escapar da luz. "Está funcionando", disse Antenor, com um misto de alívio e surpresa. A criatura, enfraquecida, tropeçou e caiu ao chão, assumindo uma forma humana. Ao se aproximarem, viram um homem velho, magro e exausto. "Quem é você?" perguntou Mateus. O homem, com voz fraca, respondeu: "Eu fui o primeiro. A maldição começou comigo há muito tempo." Ele tossiu, tentando recuperar o fôlego. "Agradeço por terem terminado o que eu não pude." Antes que pudessem perguntar mais, o homem fechou os olhos e seu corpo começou a se desintegrar, transformando-se em poeira. O vento da caverna levou suas cinzas, deixando apenas silêncio e paz. Mateus e Antenor ficaram em silêncio por um tempo, processando o que acabara de acontecer. "Acabou?" perguntou Mateus, ainda sem acreditar. Antenor assentiu. "Sim, acho que acabamos com a maldição." Ao saírem da caverna, a lua cheia brilhava no céu, mas dessa vez sem o peso do medo. "Voltamos para casa, filho. Esse capítulo acabou." Mateus sorriu, aliviado. Sabia que aquela experiência ficaria marcada para sempre, mas acima de tudo, tinham vencido. Nos dias seguintes, a fazenda voltou à tranquilidade. As galinhas deixaram de desaparecer e a sensação de perigo se dissipou. Mateus passou a olhar para a lua cheia de maneira diferente, com respeito e alívio. Antenor, por sua vez, retomou suas tarefas diárias, mas sempre mantinha a espingarda por perto. "Nunca se sabe o que pode acontecer", dizia ele, com um sorriso discreto. Mesmo assim, ambos sabiam que a pior parte havia ficado para trás. Dona Carmen, ao saber do desfecho, os visitou. "Vocês fizeram o que poucos teriam coragem de fazer", disse ela. "Agora, a terra está livre da maldição." Mateus agradeceu.
mas ainda tinha uma dúvida. Por que essa maldição começou? Carmen suspirou. O primeiro sangue foi derramado por causa de ganância e vingança. Isso serve como lição. Todo mal começa com escolhas ruins. É importante lembrar disso. Suas palavras ficaram gravadas na mente de Mateus. Com o tempo, a história do lobisomem se tornou lenda na região. Mas para Mateus e Antenor, era mais do que uma lenda. Era uma memória real, um capítulo assustador de suas vidas. Eles aprenderam que algumas histórias têm raízes profundas e que, por mais que pareçam fantasiosas, carregam verdades ocultas. Mateus passou a valorizar mais sua família e sua terra, sabendo que o verdadeiro perigo não está no desconhecido, mas nas decisões que tomamos. A fazenda, agora em paz, seguia sua rotina tranquila, mas nas noites de lua cheia, Mateus ainda olhava para o horizonte atento. Não por medo, mas por respeito ao que viveu. Sabia que a vida sempre traria desafios, mas também sabia que com coragem e união poderiam superar qualquer coisa. Afinal, o verdadeiro poder está em enfrentar o desconhecido com determinação e fé, sem deixar que o medo tome o controle. A história do lobisomem era um lembrete de que tudo pode ser superado.